Olá a todos! O objetivo desse vídeo é apresentar uma atividade da disciplina de Computação Aplicada à Engenharia de Produção 2 do curso de Engenharia de Produção do UFES de Cariacica. A proposta dessa atividade é apresentar os diferentes métodos de análise multivariada de dados. Então eu, Bianca Vaz, juntamente com Hércules Carrafa, apresentaremos sobre a análise fatorial de dados. Bom, primeiramente, antes de explicar o que é essa análise, a gente precisa entender em que contexto ela está representada. Com o desenvolvimento da tecnologia, muitos dados que antes eram esquecidos ou até mesmo não coletados em questionários, por exemplo, podem ser agora armazenados em bancos de dados e minerados com o intuito de auxiliar a tomada de alguma decisão. Então aqui o Ré, ele definiu que uma análise multivariada é considerada aquela que possui todas as variáveis aleatórias e interrelacionadas, tal que seu resultado não possa ser interpretado de maneira separada. Agora eu vou aqui levantar uma dúvida. Imagine que a nova gerente de uma empresa de logística busca avaliar os seus fornecedores. Porém, a empresa possui muitos indicadores de desempenho e ela não possui muito tempo disponível. Então, que tipo de análise ela poderia realizar para isso? Bom, aqui tem um quadro muito legal, adaptado do Ré, em que a gente consegue encontrar um caminho para eleger o melhor método de análise multivariada. No nosso exemplo, a gente está tratando de uma relação de interdependência. Isso porque nas técnicas de interdependência, a gente busca analisar todas as variáveis simultaneamente com a finalidade de encontrar uma estrutura para todo o conjunto das variáveis. E como eu já falei, a gente está trabalhando com variável, então ela utilizaria o método de análise fatorial. E esse método, segundo a Ré, essa avaliação, ela não é utilizada para prever uma variável dependente, mas sim para maximizar o poder de explicação daquele conjunto de variáveis. Então, no caso do nosso exemplo, é possível saber os pontos mais importantes para a avaliação desses parceiros. O Ré ainda ele conclui que a análise fatorial fornece as ferramentas para analisar as estruturas das interrelações ou correlações em um grande número de variáveis, definindo os conjuntos de variáveis que são fortemente interrelacionados, os chamados fatores. Aqui é um exemplo do que são fatores. No caso aqui, a gente tem um agrupamento de várias variáveis formando um fator. Tá vendo aqui que às vezes essas variáveis não foram aqui seguindo uma ordem numérica, nem nada. Elas, por meio de cálculos, se percebeu essas correlações e se formou os fatores. E a aplicabilidade dessa técnica, a gente utiliza ela para facilitar o entendimento sobre as diversas variáveis presentes. Então, ela pode ser utilizada principalmente em questionários, por exemplo, de qualidade ou preferência de uma loja, e uma vez que ela vai auxiliar, para reduzir o tempo de análise dessas respostas, e também para diminuir a quantidade de variáveis, já que por meio dos fatores é possível criar indicadores multivariados. E aí aqui, além disso, a análise fatorial ela é dividida em exploratória, que é aquela que vai estabelecer a correlação das variáveis e organizar em fatores, que por si só elas não vão ser muito claros. No caso aqui, a gente tem o fator atendimento. A gente pode entender esse fator atendimento como uma variável, como uma multivariável, porque aqui você vai analisar a simpatia dos funcionários, a rapidez do atendimento, a cortesia dos funcionários. E você vai ter a análise confirmatória, que é quando você já possui uma suspeita de quais variáveis iam compor os fatores e essa análise ela só vai ter uma confirmação para isso. Aí aqui no caso a gente tem um exemplo de um estudo de uma fonoaudióloga. Então no caso, essa gerente ela trabalharia com análise fatorial exploratória. Porém, antes da gente iniciar realmente essa análise, a gente precisa saber se o conjunto de dados que a gente possui ele é favorável para esse tipo de análise. Então, a gente realiza alguns testes. O primeiro teste é o teste de matriz de correlação, e que ele vai ser feito para saber se essas variáveis elas vão estar correlacionadas. Os valores acima de 0,5 vão significar que as variáveis já possuem uma boa relação e comportamentos semelhantes. Vale dizer que essa matriz de correlação, que você calculou por meio dessa fórmula aqui, ela possui resultados de -1 a 1. Então, no caso, valores acima de 0,5 e valores menores que 0,5 são consideradas correlações importantes.
Aqui, por exemplo, a gente tem o fator 1, que é formado por esses 3 itens, tá vendo? Que somente que eles possuem essas correlações acima de 0,5. Assim como o fator 2, que também são formados por esses outros 3 itens com correlação considerável. Além disso, a gente também tem o teste de esfericidade de Bartlett, dado por essa fórmula aqui, onde você vai avaliar a hipótese de que a matriz de correlação pode ser a matriz de identidade, ou seja, você não vai possuir variáveis correlacionadas. E ainda segundo o Ré, o nível de significância que esse cálculo aqui vai dar, ele tem que ser inferior a 0,05 para que os valores para que os dados sejam adequados para análise, né? E por fim, a gente vai ter o teste de KMO, em que ele vai comparar as correlações simples com as correlações parciais, onde esses resultados eles devem ser iguais ou superiores a 0,6, para que os dados possam ser utilizados. Porém, 0,6 é um resultado razoável. De 0,6 a 0,8 ali é considerado uma média, assim, um valor razoável. Resultados ótimos, bons e ótimos são aqueles acima de 0,8. E excelentes são de 0,9 a 1. Bom, por fim, a gente também tem que escolher a rotação da matriz, ou seja, como que os dados vão ser rearranjados até que o resultado ótimo seja encontrado. Essa rotação é dividida em rotação ortogonal e oblíqua. Todavia, para reduzir o número de variáveis, a gente opta pela rotação ortogonal, já que a oblíqua ela se dá mais por meio de qual software você vai utilizar para calcular, para encontrar essa análise utilizar essa análise fatorial. Então aqui a gente vai ter a rotação Varimax, que é o método mais utilizado, e ele vai se concentrar nas colunas da matriz fatorial, minimizando o número de variáveis que tem altas cargas em um fator. O Quartimax, em que ele vai simplificar as linhas da matriz fatorial, onde minimiza os fatores para explicar uma variável. E o Equimax, que ele faz basicamente as duas coisas simultaneamente, né? Ele vai simplificar as linhas e as colunas ao mesmo tempo. Ele é o menos utilizado quando você trata dessa análise fatorial. E aí, comprovando que o uso desses dados, eles podem ser utilizados, né, para análise fatorial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os fatores. Para isso, a gente utiliza alguns critérios. O primeiro critério é o critério do alto valor. E por que a gente utiliza o alto valor? O alto valor ele explica a quantidade de variação em um fator. E aqui ele vai retornar os valores, ou seja, a variância total explicada por cada fator. E utilizando o método de Kaiser, a gente seleciona aqueles com valor superior a 1. Isso porque com valor superior a 1, quer dizer que há uma quantidade significativa de variações ali dentro. A gente também utiliza o critério de porcentagem da variância acumulada, que é a porcentagem da variância acumulada, né, para definir a quantidade de valores que devemos extrair. O Ré define que a gente deve pegar o valor ali até uns 60%. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma tabela em que você possui os altos valores e a variância acumulada. Se a gente pegar pelos altos valores, a gente vê que a gente só pegaria 2 fatores, que são acima de 1. Porém, pela variância acumulada, a gente já pega 3 fatores, tá vendo aqui? Por isso que a gente também pode utilizar mais um método, que é o método do diagrama de inclinação, ou no caso, o screen test, que é um gráfico que ele vai apontar os valores dos altos valores em Y e os fatores em X. Então, a gente consegue ver de forma bem explícita qual é a importância de cada um desses fatores. E a gente também utiliza o método de Kaiser para escolher a quantidade de fatores. Então, aqui, por exemplo, a gente utilizaria os 3 valores, os três fatores, porque esses 3 primeiros fatores são os que possuem o valor 1, possuem o alto valor acima de 1. Então, para fazer a demonstração da aplicação da análise fatorial num caso real, foi selecionado um artigo de título Análise fatorial aplicada a indicadores de desempenho logístico em uma rede varejista. O objetivo desse trabalho é reduzir o número de indicadores de desempenho logístico a partir da análise fatorial, visando apoiar os gestores de uma rede varejista a tomar decisões sobre o comportamento de seus fornecedores. Para isso, inicialmente foram selecionados alguns indicadores. Após um estudo das diversas literaturas sobre seleção de fornecedores em cadeias de suprimentos,
foram observados diversos indicadores de desempenho, os quais podem ser observados a seguir. Aqui são os indicadores de desempenho. Após a análise dos indicadores de desempenho apresentados, foram selecionados aqueles que melhor se aplicavam à cadeia de suprimentos foco de estudo. Nesse processo, alguns dos indicadores de desempenho foram modificados, adaptando-os à rotina utilizada na cadeia foco de estudo, conforme visto no quadro, onde a coluna do meio são os indicadores já modificados. Este estudo foi realizado com dados coletados na empresa Rede Compra Supermercados. Foram avaliados os fornecedores de limpeza e perfumaria, em um total de 60 fornecedores. Todos os indicadores de desempenho foram apresentados ao setor de compras e vendas do RCS, que, de acordo com os dados internos e suas experiências, apresentou um parecer oficial de cada fornecedor, graduado em uma escala de 0 a 10 pontos para cada indicador de desempenho. Ao analisar a resposta quanto aos indicadores de desempenho, observou-se que alguns deles não deveriam compor o estudo devido à disponibilidade de dados, bem como à falta de variabilidade, já que as respostas aos indicadores de desempenho seriam a mesma para todos e a baixa importância para o RCS. A partir dessa classificação, 7 indicadores de desempenho foram selecionados. Uma breve definição dos indicadores de desempenho, elaborada em discussões com os envolvidos na pesquisa, é apresentada no quadro a seguir. Os dados coletados no RCS para os indicadores de desempenho foram utilizados por Santos, o qual aplicou uma análise de agrupamentos para classificar os 60 fornecedores em 3 grupos. Aqui são os 7 indicadores selecionados. A estatística descritiva foi utilizada no tratamento de dados, compreendendo medidas tais como média, desvio padrão e curtose para as métricas, além de análise fatorial para observar o comportamento dos indicadores. Como na obtenção dos dados, utilizou-se a mesma escala. Dando início à aplicação da análise fatorial, como o artigo não disponibilizou os dados utilizados por eles, após isso será feita uma aplicação de uma base de dados genérica só para a demonstração do passo a passo utilizado no artigo, para entender o que eles fizeram. Então aqui primeiro no artigo foi feita uma matriz de correlação. A matriz de correlação apresenta 21 correlações com nível de significância de 0,01. Correlação é significante ao nível de 0,01 e possui 12 correlações de valores acima de 0,5, indicando que esses indicadores de desempenho estão muito relacionados e possuem comportamentos semelhantes. O próximo passo foi observar através de testes se as correlações obtidas eram válidas para a aplicabilidade da análise fatorial. Então, para isso, foi aplicado o teste de Bartlett e o teste de Kaiser-Meioken. No teste de Bartlett, deve apresentar significância de nível de 0,0001 e o teste de KMO, relacionado à medida de adequação da amostra, deve apresentar um valor acima de 0,5. Aqui o resultado dos testes: o teste de KMO deu mais de 0,5 e o teste de Bartlett deu uma significância de 0,0001. Então, após a aceitabilidade dos resultados nos testes, foi necessário identificar o número de fatores necessário para traduzir os 7 indicadores de desempenho. E no artigo foi utilizado o software PASW. Na demonstração depois será utilizado o software SPSS para conseguir esses resultados. Então é possível observar que dos 7 possíveis fatores, apenas 2 possuem uma variância cumulativa de 75% de todos os dados. Então é indicado para fazer a análise fatorial cerca de 60% do cumulativo. Ou seja, 2 indicadores podem representar um comportamento das respostas dadas para cada fornecedor. Analisando os autovalores gerados, aplicou-se o teste de Square para determinar o número de dimensões ideal com base no gráfico dos autovalores. O teste Square considera o quanto da variância e autovalores é englobada pelos indicadores, sendo considerados os fatores próximos da reta traçada aos 75% da variância. Aqui o gráfico, o teste de Square, onde os 2 primeiros fatores correspondem a cerca de 75%.
A partir da análise das métricas pelo teste Scree, observou-se que os dois fatores podem reduzir os 7 indicadores. Um dos fatores representa mais de 60% da variância, todavia, pelo teste Scree, observa-se que com dois fatores, 75% da variância é explicada, sendo suficientes para representar as relações com os fornecedores. Por fim, a análise fatorial foi realizada utilizando-se o método dos componentes principais com uma rotação do tipo Varimax, com dois fatores fixos, que foram os dois fatores aqui que correspondem aos 75%. Aqui o resultado do teste, o resultado da rotação de Varimax. Então, analisando o fator 1, observou-se que os indicadores de desempenho, flexibilidade de preço, índice de giro, imagem do fabricante e nível de satisfação obtiveram os maiores valores. Esses 4 indicadores de desempenho podem ser diretamente relacionados ao produto do fornecedor. Como o índice de giro obteve a maior nota, essa dimensão poderia ser nomeada de poder do produto. Com relação ao segundo fator, os indicadores velocidade de entrega, qualidade do atendimento da equipe de vendas e serviços pós-vendas do fornecedor poderiam ser agrupados como a dimensão poder logístico. Assim, é possível desenvolver um modelo de desenvolvimento dos fornecedores com base em duas dimensões que representariam o desempenho do fornecedor. Então, agora faremos o teste com uma base de dados genéricas no SPSS, seguindo o passo a passo utilizado aqui no artigo. Já aqui na página inicial do SPSS, para fazer a análise fatorial, primeiro vai ter que ser aberto os dados que serão utilizados. Só ir aqui em arquivo, importar dados, e no meu caso aqui eu vou utilizar no Excel, do Excel. Aí aqui meu exemplo, creme dental exemplo, só clicar em abrir. Aqui pode deixar assim, ok. Aí aqui vai ser os dados que eu vou utilizar. Nesse exemplo, vamos supor que um pesquisador queira avaliar os benefícios que os consumidores esperam de um creme dental. Foi entrevistado uma amostra de 30 pessoas em um supermercado, para que indicassem seu grau de concordância com as seguintes afirmações, utilizando uma escala de 7 pontos, onde 1 é igual à discordância total e 7 é igual à concordância total. Aqui V1, é importante comprar um creme dental que evite cáries. V2, gosto de um creme dental que clareie os dentes. V3, um creme dental deve fortificar as gengivas. V4, prefiro um creme dental que refresque o hálito. V5, manter os dentes sadios não é uma vantagem importante do creme dental. V6, o aspecto mais importante na compra de um creme dental é tornar os dentes atraentes. Então essas serão as variáveis que serão utilizadas na análise fatorial. Então já voltando aqui no SPSS, para fazer essa análise vou utilizar os passos que foram utilizados no artigo. Então para isso, só ir aqui em analisar, redução de dimensão, fator. Aqui selecionar todas as variáveis, passar para cá. Os testes que serão feitos, só ir aqui em descritivo. Matriz de correlação, marcar os coeficientes e teste de felicidade de Bartlett e o KMO. Marca aqui e clica em continuar. O outro teste que foi feito foi o rotação, que foi feito rotação de Varimax. Deixa assim continuar. Extração. O gráfico de Scarpa, que é o teste de Scree. Continuar. E foi isso. Só clicar em OK, que vai dar aqui os resultados dos testes. Aqui na matriz de correlação, já pode identificar algumas variáveis que têm alto nível de correlação, como por exemplo aqui o V3 e o V1. Aqui no teste de KMO de Bartlett, aqui no teste de KMO deu mais de 0,6, então foi aceitável para fazer a análise fatorial. E no teste de felicidade de Bartlett, a significância deu menos que 0,0001, então também foi aceitável. Comunalidades foi o quanto a variável foi extraída, foi explicada no teste. A variância total explicada, que já dá para perceber que dois valores que teve autovalores maior que 1, que porcentagem de variância, o quão da variância foi explicada nesses fatores.
Aqui no primeiro já foi explicado 45%, no segundo 36%, que aqui ele já fez a seleção desses dois fatores. No gráfico de Scarpa, que é o teste de Scree, dá para ver aqui os dois fatores que tem mais de... os dois componentes que tem mais de um de alto valor. Aqui matriz de componente rotativa, que é o teste de Varimax. Veja que na matriz Varimax o fator 1 apresenta altos coeficientes para as variáveis V1, que é a prevenção de cáries, V3, que é gengivas fortes, e coeficiente negativo para V5, que é dentes sadios não é importante. No fator 2 apresenta forte relação com o V2, que é clareia os dentes, V4, que é hálito puro, e V6, que são dentes atraentes. Com isso, podemos chamar o fator 1 de fator de benefício para a saúde e o fator 2 de fator de benefício social. Com esses dois fatores, podemos concluir sobre o que o consumidor espera de um creme dental. Então esse foi a análise fatorial.